Olá, bem-vindo ao programa Ajuda do Alto. Esse é um programa especial porque é o nosso último programa desta primeira temporada. Então, vamos falar de um tema muito interessante hoje, que aborda, na realidade, tudo aquilo que nós falamos durante essa temporada. Foram 3 meses dando sugestões e dicas, falando de algumas coisas, de coisas sempre muito interessantes. E hoje nós vamos falar de algo que resume tudo isso que nós falamos. E o tema de hoje é: Deus vai aonde você não consegue ir. Então esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Daqui a pouco nós vamos voltar falando desse tema e você vai perceber que até onde nós vamos, Deus não se move. E a partir do momento onde a gente não pode mais alcançar os nossos objetivos, é onde Deus se prontifica e Deus está conosco. Então o tema de hoje é interessante, ele resume tudo isso que nós estivemos falando nesse período e vamos falar sobre isso, que Deus só vai aonde você não consegue ir. Voltamos daqui a pouquinho. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPNR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Estamos de volta com o programa Ajuda do Alto, hoje tratando de um tema muito interessante, que é o resumo de tudo isso que nós falamos. E você deve ter percebido, estamos num cenário diferente, numa situação um pouco diferente. Hoje eu não tenho nenhum convidado, hoje essa meia hora vai ser um bate-papo entre eu e você. E nesse bate-papo nós vamos trazer um resumo de tudo aquilo que nós falamos nessa primeira temporada, nesses primeiros 3 meses. E o resumo disso é que Deus só vai aonde você não consegue ir. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E eu quero te dar algumas dicas muito interessantes sobre isso. Eu queria que você entendesse, por exemplo, que muitas vezes, eu há muito tempo atrás ouvi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: o covarde para e pensa, o corajoso levanta e age. E muitas vezes o que acontece com a gente é exatamente isso. No momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento de luta, quando você realmente está passando pelo deserto, né, uma situação difícil, complicada, a tendência natural que nós temos é parar e chorar, né? Senta e chora e lamenta e fica na cama e não tem ânimo para trabalhar. E é exatamente neste momento que nós precisamos entender que a nossa parte é ir adiante, é dar mais um passo, ir um pouco mais à frente. E tudo aquilo que a gente tem que fazer é entender que mesmo sem forças, mesmo sem motivos, essa nossa direção, essa nossa atitude de seguir adiante, lá na frente vai trazer um resultado para a gente muito interessante. E muita gente, por confiar em Deus, crê que nesses momentos, ficar em casa, ficar na cama, desanimar, vai mover Deus. E eu quero te dizer que isso não move Deus. Isso não vai mover a Deus. A palavra de Deus é muito interessante, e quando a gente fala sobre ajuda do alto, ao invés de autoajuda, é porque muitas vezes nós não conseguimos mesmo ter a autoajuda. E a palavra de Deus é muito clara, fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando você está forte, quando você se supera, você causa alegria a Deus. A alegria de Deus é a sua força. Deus fica alegre cada vez que você se mantém forte. Então, mesmo nos momentos difíceis, é importante você entender que Deus não vai se mover se você pode se mover. Deus só vai começar a agir aonde você não pode mais. Até o seu limite, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, existe uma guerra na nossa vida, e a nossa vida é feita de uma maneira muito interessante. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a nossa alma é a nossa essência, a nossa alma é aquilo
que a gente vem se alimentando desde que a gente nasceu. Então, nós temos que alimentar a nossa alma e vamos sempre alimentar a nossa alma. E nós podemos alimentar a nossa alma com as coisas carnais ou com as coisas espirituais. E o que é certo? O certo é fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus é um Deus equilibrado. Deus criou o mundo perfeito. Se você parar para analisar desde a menor escama, do menor peixe do mundo até um grande arranha-céu, você vai perceber que tudo que Deus criou é perfeito, que a natureza é perfeita. E isso mostra que Deus criou um mundo de equilíbrios. Deus criou um mundo equilibrado. Então você nem tem que ser totalmente espiritual e nem tem que ser totalmente carnal. Você tem que ter equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a mulher no matrimônio está buscando muito de Deus e está negligenciando, por exemplo, a sua aparência. Está negligenciando como ela trata o marido. E vice-versa. Às vezes o marido está buscando muito em Deus, ou está buscando muito, por exemplo, se manter em forma, se manter bonito, se manter jovem, e esquece de buscar o lado espiritual. E nenhuma coisa, nem outra coisa vão dar certo. Essas duas coisas só vão dar certo se elas estiverem juntas, se houver equilíbrio. E muitas vezes o que nós não percebemos é que Deus age de maneira equilibrada em tudo que Ele criou. Então, essa primeira dica que nós queremos dar para você, essa primeira coisa que nós queremos falar nesse primeiro bloco, neste último programa da primeira temporada, é que Deus só se move quando você não consegue se mover mais. E isso é importante. Há coisas que só Deus vai fazer. E por mais que você se esforce, esquece, você não vai conseguir. Por exemplo, mudar uma pessoa, você não vai conseguir, seja ela seu marido, seu filho, seu patrão. Quem consegue mudar esta pessoa é Deus. Então, por mais que você tente se esforçar para que esta pessoa mude, você está fazendo a tentativa errada. Você tem que falar com Deus, você tem que pedir a Deus para que Ele mude essa pessoa. E às vezes, por exemplo, você quer ser promovido no seu trabalho e você pede isso a Deus. E Deus não age nisso, porque a promoção que você depende, que você quer ter, não vem de Deus. Ela vem do seu esforço, da sua preparação. Se você for uma pessoa preparada, se você se preparar profissionalmente, invariavelmente você vai ser promovido. Invariavelmente, com o passar dos tempos, você vai conseguir postos melhores. Isso não tem muito a ver com Deus. Agora, é evidente que por melhor profissional que você seja, é importante ter sabedoria. Por melhor marido ou melhor mulher que você seja, é importante ter sabedoria. E sabedoria vem de Deus. Então, é importante que a gente entenda que até onde nós podemos ir, Deus não vai agir. E aonde a gente não pode ir, por mais que a gente se esforce, não vai conseguir os objetivos que nós queremos. Então, eu queria deixar para você essa dica nesse primeiro bloco, né, de que os seus esforços são válidos, mas são limitados. E, ao mesmo tempo, o poder de Deus é grande, mas também é limitado. Deus nunca vai fazer aquilo que é a tua responsabilidade. Essa é a primeira dica. Daqui a pouquinho voltamos falando desse tema muito interessante no final desta primeira temporada do programa Ajuda do Alto. Até já. Eu quero falar com você sobre energia solar. Você que é instalador, integrador, você que compra kits solares e fornece para os seus clientes com o serviço de instalação, eu quero que você conheça a divisão de negócios de distribuição da JPNR. A JPNR importa e distribui painéis da Telesan, distribui também painéis Sage. É uma empresa que distribui duas marcas muito boas, trabalha também com outros inversores, como a EIG, por exemplo. E você que busca um bom distribuidor de equipamentos, fala com a JPNR. Para você ter ideia, esta semana a JPNR tem promoção no painel a R$ 498. Painel de 330 watts a R$ 498. Vai falar com a JPNR, você vai gostar. Estamos de volta com o programa Ajuda do Alto e hoje falando de um tema interessante, como sempre, que é o resumo de tudo isso que nós falamos nessa primeira temporada, dizendo que Deus não vai aonde você pode chegar. Deus só vai aonde você não consegue ir.
E é por isso que existe esse equilíbrio nessa vida que nós temos com Deus. E tem coisas que somos nós que temos que fazer, e tem coisas que são Deus que é Deus quem tem que fazer. Neste caso, é muito interessante que a gente tenha sempre a ideia clara de que aquilo que nós vamos fazer e que nós temos que fazer, ele passa a ser a nossa responsabilidade. E nem sempre é fácil fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente está passando por uma dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muita gente hoje, você vai na tua igreja, nós sabemos que religião absolutamente não salva, religião não resolve nada, né? Na realidade, foi religião quem matou a Jesus. Nós sabemos que o que muda a nossa vida é Jesus. Então, religião não importa muito a placa, o nome da igreja que você vai, o tipo de congregação. Nós sabemos que isso tem pouca importância. Mas é importante a gente entender que quando eu busco de Deus, nós temos uma situação muito interessante. Você imagina, vamos criar uma situação para que você possa entender o que eu estou falando. Vamos imaginar que Deus personifica o bem e Satanás, o diabo, personifica o mal. Entre Deus e o diabo estamos nós. Cada vez que você se aproxima de Deus, você se afasta do diabo. Ou seja, cada vez que você se aproxima do bem, você naturalmente se afasta do mal. E cada vez que você se afasta do bem, você se aproxima do mal. Esse entendimento tem que ser algo muito claro, porque muitas vezes na nossa vida, o que nós precisamos é entender o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Por exemplo, há pessoas que, por mais que você queira ajudar, ela sempre vai estar em dificuldade. E muitas vezes aparece na nossa mente aquele chavão, aquele dito popular que diz: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Isso é verdade, porque se você dá o peixe, essa pessoa não está sendo ajudada por você. Você não está resolvendo o problema dela, até porque você não foi feita para resolver problema de ninguém. Você não foi feito para resolver problema de ninguém. Você pode ajudar as pessoas a se ajudarem. Agora, resolver o problema das outras pessoas, efetivamente é um problema das outras pessoas. Nós que estamos de fora podemos interceder, podemos ajudar, podemos dar uma dica de como fazer. Mas resolver o problema, como muitos pais e muitas mães, muitas vezes se sentem obrigados a resolver o problema dos filhos, isso é um equívoco. Porque isso não é problema, não é uma carga que você tem que carregar. E isso é importante que seja entendido, porque quando você fala sobre problemas, é evidente que alguns problemas você criou e você tem capacidade de resolver. Mas outros problemas não. Outros problemas você até pode ter criado, mas não tem capacidade de resolver. E é neste momento em que Deus entra. É evidente que se você criar 10 problemas para você, você vai ter que lidar com esses 10 problemas, mesmo que Deus te ajude a resolvê-los. Então é importante que a gente possa entender a cada dia e a cada momento da nossa vida que problemas que nós criamos, nós vamos ter que solucionar. E se a gente não solucionar, vamos ter que conviver com ele o resto da vida. Então, se você está com algum problema com o seu trabalho, se você está com algum problema com o seu filho, se tem algum problema no seu matrimônio, chama esta pessoa, conversa, analisa, vê as possibilidades. E eu aprendi uma coisa muito interessante, como eu disse para vocês, Deus criou a vida de forma perfeita. Eu entendi que para cada problema existe pelo menos uma solução. Existem várias, mas pelo menos uma solução existe. Então não existe problema sem solução. Tudo na nossa vida acontece de acordo com o propósito de Deus ou acontece de acordo com a permissão de Deus. Nada foge disso. Ou é propósito ou é permissão de Deus. E quando você se vir numa situação determinada, procure saber se isso é propósito ou se isso é permissão de Deus. Isso vai fazer muita diferença.
entendendo isso, quando você percebe que isso é um propósito de Deus, você vai perceber que há uma forma de trabalhar nesse momento. Há um mover neste momento. E se isso é uma permissão de Deus, é uma outra forma de trabalhar, há um outro mover. Agora, tanto numa coisa quanto na outra coisa, tanto numa situação quanto na outra, isso veio para o seu crescimento, isso não veio para a sua destruição. Eu não sei se você está passando por algum problema agora, todos nós sempre tivemos e sempre teremos problemas, porque a dificuldade é realmente o sal da vida. A gente só pode contar vitória e cantar vitória depois de ter ganhado a batalha. Então as dificuldades fazem parte da vida. Saiba que essas dificuldades sempre vêm para te fazer crescer como pessoa, vem para te fazer crescer como gente, vem para mostrar para você mesmo que você é capaz. Então não desanime, pense muito bem nisso que nós estamos falando, porque algumas coisas é você quem tem que fazer e outras coisas são Deus que tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer, faça. E aquilo que é Deus que tem que fazer, deixa Ele fazer. Passe para Deus, não pegue de volta, passa esse problema para Deus e deixa Ele resolver. Porém, o que é da sua parte resolver, não tenha medo. Para cada problema existe pelo menos uma solução e é com essa dica que nós finalizamos esse segundo bloco do programa. Daqui a pouquinho estamos de volta. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Eu quero falar com você sobre energia solar. Você que é instalador, integrador, você que compra kits solares e fornece para os seus clientes com o serviço de instalação, eu quero que você conheça a divisão de negócios de distribuição da JPNR. A JPNR importa e distribui painéis da Telesan, distribui também painéis Sage, é uma empresa que distribui duas marcas muito boas, trabalha também com outros inversores, como a EIG, por exemplo, e você que busca um bom distribuidor de equipamentos, fala com a JPNR. Para você ter ideia, esta semana a JPNR tem promoção no painel a R$ 498. Painel de 330 watts a R$ 498. Vai falar com a JPNR, você vai gostar. Olá, estamos de volta com o programa Ajuda do Alto. Último programa dessa primeira temporada. Passamos durante um período de 3 meses juntos, falando de temas muito interessantes. Você que buscar o programa Ajuda do Alto no meu canal, Paulo Rogério Feitosa, programa Ajuda do Alto, você vai ver esses programas lá, sempre trazendo temas muito interessantes. E hoje, para coroar a finalização, o final dessa primeira fase do programa, nós estamos falando de algo que é realmente interessante, e dizendo que aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. E aquilo que Deus tem que fazer, por mais que você se esforce, você não vai conseguir fazer. Então, hoje, tratando desse tema, eu quero dar para vocês alguns exemplos muito interessantes, de maneira que a gente consiga entender realmente a grande dica do programa de hoje, a grande dica do programa Ajuda do Alto, para finalizar essa primeira temporada, é que você consiga fazer uma autoanálise, fazer uma análise da sua vida e perceber aonde você tem errado. Perceber aonde Deus tem que agir na sua vida e perceber aonde você tem que agir. Se você for conversar com as pessoas, com algum amigo, sobre os seus problemas ou sobre os problemas dele e analisar isso de forma um pouco mais fria, um pouco mais metódica, você vai perceber que muitas coisas que esta pessoa tentou resolver, ou que você tentou resolver, não tem a ver com você. Você não é capaz de resolver isso. Simplesmente não é capaz. Ou se trata de alguém que precisa fazer, ou se trata de Deus. E nessas situações, por mais que você queira, por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe,
você não vai obter êxito, porque não depende de você. Ao mesmo tempo, algumas coisas ligadas aí diretamente à sua vida, ou à vida dessa pessoa com quem você vai bater papo, você vai perceber que há coisas que são Deus que tem que fazer. Essas coisas que Deus tem que fazer, por muitas e muitas vezes, nós entendemos que nós temos que fazer e também não vai dar certo. E no final, essa frustração que vai acontecer nos repele da satisfação e nos impele a culpar Deus, sendo que, na verdade, simplesmente não ia funcionar. Eu falo para as pessoas uma coisa muito interessante. Por exemplo, às vezes você está desempregado ou desempregada durante 3 meses, 6 meses, 1 ano e nenhuma porta se abre. E quando uma porta se abre, logo na sequência, outras portas se abrem. Você sabe que isso aconteceu, já aconteceu com você, já aconteceu com pessoas que você conhece. E eu vou te dizer por que isso acontece. Isso acontece por um motivo muito simples. Isso é lógico. A palavra de Deus diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. E vamos partir do princípio que o diabo exista e que ele tem mais experiência que nós. E ele sabe que ele não pode fechar uma porta que Deus abriu e não pode abrir uma porta que Deus fechou. Neste caso, como o diabo é astuto, Deus abre uma porta de emprego para você e na semana seguinte, nos próximos dias, para te desviar desta porta que Deus abriu, o que o diabo faz? Ele abre outras 7 portas para você. E você, aparentemente, como não entendeu que aquela porta que Deus abriu foi Ele quem abriu, você sai dessa porta que Deus abriu e vai para as outras que o diabo abriu. E eu te digo, por que eu te falo isso com muita convicção? Porque Deus é um Deus inteligente. Se Deus te deixou parada 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e abriu esta porta para você, por que na semana que vem Ele vai abrir outra porta? Por que daqui 1 mês Ele vai abrir outra porta? Por que daqui 6 meses Ele vai abrir outra porta? Se essa era a vontade de Deus, Ele já deveria ter aberto essas outras portas antes. Você concorda? E isto mostra claramente que aquilo que é responsabilidade nossa, nós temos que fazer. Então você saiu, procurou emprego, trabalhou, batalhou, Deus abriu uma porta, você arrumou esse trabalho e você tem que crer que o papel de Deus foi feito, foi ativo. E agora você tem que fazer o melhor nessa porta que Deus abriu. Mas não é o que acontece. A maioria das pessoas, diria que quase todas, vão para as outras portas e terminam se frustrando, porque essas pessoas não entenderam que aquilo que é a nossa parte nós temos que fazer e o que é a parte de Deus, Deus tem que fazer. E tanto na nossa vida diária quanto na Bíblia, nós vamos encontrar muitos e muitos exemplos daquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, Davi, o rei Davi, um homem tido com um coração como de Deus, num determinado momento, Deus unge, levanta e dá o trono a Davi, transforma Davi em rei, e isso tinha a ver com Deus, não tinha a ver com Davi. E no momento de Davi estar na guerra, Davi ficou em casa, de boa, tranquilão, e encontrou e viu Betseba. E quando ele viu Batseba, ou Betseba, como alguns falam, ele terminou se desviando do caminho que Deus tinha preparado para ele e caiu numa cilada. Então, é importante que a gente entenda que esse tipo de situação sempre vai acontecer na nossa vida e nós temos que estar atentos, porque aquilo que é a nossa parte, como era a parte de Davi, estar na guerra, ele tem que estar na guerra. Como ele não estava na guerra, ele caiu numa cilada. E isso tem acontecido com a nossa vida, acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo, faz parte da vida e para isso nós temos que estar atentos. Então, no caso de Davi, é um exemplo típico de que o que ele tinha que fazer, ele não estava fazendo. E nesse caso, ele caiu na cilada. Assim acontece na nossa vida e vai acontecer sempre. Então, aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E aquilo que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Um exemplo bom e uma dica muito importante para que você possa se sintonizar às vezes você não tem dinheiro, mas
com R$1, com R$2, você sai com o seu filho para tomar um sorvete. E você vai causar no seu filho a felicidade muito grande, não porque ele foi tomar o sorvete, mas porque ele estava tomando um sorvete com você. Porque você pegou ele, seja ele adolescente, seja criança. Se for criança, você vai pegar na mão, vai sair de mão dada com ele para tomar um sorvete ou para comprar um pirulito na esquina da sua casa, dando atenção para o seu filho e não para o seu celular. Se for um adolescente, você vai bater no papo, dando atenção para o seu filho e não para o celular. Se for um adulto, você vai falar sobre a vida dele, dando atenção para ele e não para o celular. E você não precisa de muito para isso. E muitas vezes a sua relação com seus filhos ou com qualquer outra pessoa não é muito boa e você fica clamando a Deus e querendo que seja uma relação boa. Mas você tem feito muito pouco. Então procure entender que aquilo que você tem que fazer é você quem tem que fazer. E se você não faz, não adianta. Nós falamos muito nesse período sobre semeaduras. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Apóstolo Luciano falou esses dias atrás que a semeadura é opcional. Você pode ou não plantar, isso depende de você. Agora, a partir do momento que foi plantado, você vai colher. E não tem por onde sair disso. No momento que você planta mal, não adianta pedir para Deus resolver esse problema. Você vai ter que colher essas sementes, você vai colher esses frutos daquilo que você plantou. E somente quando acabar esta colheita é que você vai ter a oportunidade de fazer uma nova semeadura. Então, muitas vezes nós semeamos errado e ficamos clamando a Deus, pedindo ajuda para Deus e muitas vezes para outras pessoas, achando que isso vai ter solução. E não vai ter solução, você vai ter que terminar de colher esses frutos que você plantou. Um exemplo, uma pessoa que mata alguém ou que comete um crime e ela é condenada, não tem mais o que fazer, ela tem que pagar a pena dela. E essa pena nós pagamos na vida também. Então, muitas vezes, nós temos que entender o momento que a gente vive para poder ter claro na nossa mente que há coisas que só tem que esperar passar. Há coisas que é Deus quem vai fazer e há coisas que é você quem vai fazer. Na nossa vida, quando você olha como você quer estar daqui a 5 anos, você consegue enxergar exatamente o que você tem que fazer agora. Como é que você quer estar daqui a 5 anos no seu casamento? Como você quer estar daqui a 5 anos na sua vida profissional? Como você quer estar daqui a 5 anos no seu ministério? Essa é a realidade. Então, por mais que você creia em Deus, há coisas que a fé não vai fazer. Jesus falou uma frase maravilhosa. Alguns escribas falaram: Jesus, mostra a tua fé. E Jesus falou: mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Porque a fé, na realidade, ela tem a ver com as obras que a gente faz. Então, não adianta você ter muita fé em Deus se as suas obras são poucas, são pequenas. Então, finalizando o nosso programa, a gente está querendo dar para você essa dica que é importantíssima, que é o resumo de tudo isso que nós falamos. E o resumo é: aquilo que Deus tem que fazer, você não vai conseguir fazer por mais que você se esforce. E aquilo que você tem que fazer, Deus não vai se mover a seu favor. É você quem tem que fazer. Com essa dica nós encerramos o programa. Fica aí à disposição de vocês no YouTube. Não conseguimos dizer agora quando volta, quando vai acontecer a segunda temporada do programa. Mas esperamos que seja em breve essa segunda temporada. Esperamos que todos os temas tratados tenham ajudado e que você possa estar no YouTube e nos canais que aparecem aí no vídeo, desfrutando dessas palavras e dessas dicas que nós demos nesse período, nessa primeira temporada do programa Ajuda do Alto. Quero te agradecer por esse período e que Deus te abençoe.